Opinião. Gilberto Azevedo e Osmar Câmprega analisam os principais acontecimentos da política no Brasil e no mundo. Está no ar, Política com Pimenta. 7h mais 51, 7h51, nós estamos de volta na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta quinta-feira, dia 23 de novembro de 2023. Nós estamos agora já com os nossos comentaristas apostos aqui para começarmos mais uma edição do nosso Política com Pimenta, edição desta quinta-feira. Vou cumprimentando o doutor Gilberto Luiz de Azevedo, muito bom dia. Bom dia, Osmar, bom dia, Odair, bom dia às pessoas que nos veem e ouvem. Osmar, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Odair, bom dia, doutor Gilberto, bom dia aos nossos ouvintes. Muito bem, vamos começar então o nosso Política com Pimenta de hoje. O primeiro tema que eu peço aí o comentário do doutor Gilberto, então, é essa situação que o Senado votou ontem em 2 turnos, a PEC que limita as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Foi 52 votos a favor contra 18 contrários e o plenário então aprovou em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição, uma PEC que limita decisões monocráticas, ou seja, individuais de tribunais superiores como o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. A PEC passou em primeiro turno no mesmo placar e também segue para a Câmara dos Deputados, comandada por Arthur Lira. Inicialmente, Lira disse que propostas relacionadas ao Supremo Tribunal Federal não teriam celeridade na casa. Ele não estava se referindo especificamente a essa PEC. Ele fez esse comentário anteriormente aí, porque já se fala isso há algum tempo, né, de ter alguma legislação a respeito. Ele disse lá atrás de que não teria celeridade na casa qualquer assunto que viesse relacionado ao Supremo Tribunal Federal. Vamos ver qual vai ser a postura dele, posicionamento dele agora com relação a essa PEC que veio com uma grande maioria do Senado votando a favor, inclusive pessoal do governo também votando a favor dessa PEC, porque sabe que pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Então, eles também votaram a favor dessa PEC. Eu quero seu comentário, doutor Gilberto. Bom, em 1988, quando foi promulgada a Constituição atual, em Assembleia Nacional Constituinte, essa nossa Constituição foi elaborada e promulgada pelo Ulisses Guimarães. Os legisladores jamais haviam pensado que pudesse haver o protagonismo por parte do Supremo Tribunal Federal, principalmente na questão de protagonismo. Então, sob a égide dessa mesma Assembleia Constituinte, os atuais legisladores, no caso iniciou no Senado, eles estão reorganizando a pauta, estabelecendo o equilíbrio entre os 3 poderes. Convenhamos, não é possível que um único ministro supremo suspenda a eficácia de uma lei que foi votada na Câmara, que foi votada no Congresso, foi sancionada pelo presidente da República, porque ele achou que um ponto e uma vírgula não estavam no lugar correto, digamos assim, ou não gostasse do teor do que ela estivesse sendo tratada. E inclusive e principalmente provocado por um partido nanico, muitas vezes, que não tem a mínima representatividade dentro do Congresso e se viu contrariado na sua pauta lá dentro do Congresso Nacional. Veja, o presidente da República ele foi eleito pela maioria dos brasileiros, os deputados e senadores foram eleitos como representantes do povo e os ministros foram escolhidos em função do conhecimento que tem com o rei. Então, eu vejo muito salutar esse freio de arrumação que está sendo dado, porque está estabelecendo o equilíbrio, o retorno do equilíbrio entre os 3 poderes e a redução do protagonismo de determinados ministros ou dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ao que entendi, essa PEC, nessa PEC, fixa que haverá necessidade de uma maioria simples, 6 votos a favor de uma alteração, de uma suspensão da eficácia de algum texto legal.
e também estabeleceu prazos máximos para que os ministros fiquem na posse dos processos e darem um andamento. Veja, essa PEC já tinha dado entrada em 2019 e ontem ela recebeu 52 votos favoráveis e 18 contra, e já passou em 2 turnos. Agora ela vai ser encaminhada à Câmara e nós temos que fazer entender o presidente da Câmara que ele deve dar andamento a essa PEC, porque os senadores parece que já viram que eles estão sendo necessários. E nós temos que fazer ver aos deputados que eles também são necessários, porque senão não haverá necessidade do Legislativo a nível federal, por exemplo, a Câmara e os senadores. Porque senão só o Executivo e o Judiciário irão legislar e trabalhar em favor do Brasil e não haveria, então, necessidade desse gasto com o Legislativo. Eu acho que nós elegemos os deputados e os senadores para fazerem justamente o que eles estão fazendo, representar o povo em cada uma das casas a fazer o que tem que ser feito. Se alguma coisa está errada, a vontade do povo deve prevalecer, porque todo o poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Osmar, qual é o seu posicionamento então sobre essa PEC aprovada em 2 turnos pelo Senado na noite de ontem, que agora vai tramitar também na Câmara dos Deputados? Bom, esse é um caso típico que demonstra que o remédio é pior que a doença. Esse é o caso típico. O que os senadores fizeram ontem é dar um remédio pior do que a doença. O doutor Gilberto citou um partido nanico. Sim, se eles quisessem regular de fato esse problema, eles limitariam o poder de impetrar uma ação ao próprio Congresso. Ele podia dizer, não, olha, para questionar uma decisão da Câmara, uma decisão do plenário, teria que se reunir 5 partidos com no mínimo 10% do Congresso. Esse seria o caminho correto para evitar que cada ação que um partido nanico entre no Supremo e questionasse a eficácia de uma lei ou a derrubada. Esse seria o caminho que cabia ao Legislativo, mas o Legislativo quer ir lá no casa do vizinho, que dizer para o vizinho o que ele não consegue dizer para os filhos dele. Primeiro, essa PEC, ela tem um misto de vingança e interesse. O que acontece? Davi Alcolumbre, que é o poderoso nos bastidores, se uniu a bolsonaristas porque ele quer ser presidente do Senado ano que vem. Então, ele jogou nesse lado, ele teve apoio e foi uma espécie de vingança, infelizmente, para gastar dinheiro do brasileiro, porque essa PEC é inconstitucional, por uma simples razão. Um poder não pode tratar de assuntos internos de outro poder. E o Congresso, essa decisão não vai prosperar porque ela é letra morta. Então, é só jogar para a galera. Não tem eficácia, porque essa lei vai ser derrubada, se for aprovada na Câmara também. Por quê? Porque é uma lei inconstitucional. É uma cláusula pétrea que não pode ser mudada por PEC. Então, quem poderia fazer essas mudanças, inclusive na gestão da Rosa Weber, foram feitos com relação aos prazos para pedir vistas, foram feitas mudanças. Então, é jogar para a galera, não tem eficácia, porque essa lei não vai, se aprovada, ela vai ser considerada inconstitucional. E essa é a questão. E, além disso, para bonito que seja, essa lei não permite que no caso, se aplica só a decisões do Congresso e não a do presidente. Do presidente pode ser derrubada, porque fizeram essa mudança para fazer passar. Então, é uma perda de tempo e não vai ter eficácia, porque, infelizmente, nossos senadores, eles querem fazer barulho e não fazer o que é necessário, que seria limitar o poder do Congresso de ingressar no Supremo. Outra coisa,
uma decisão monocrática, ela suspende apenas os efeitos. Se é todo o plenário, já é praticamente uma decisão de mérito, não é mais só para suspender um ato. Então, essa é a questão. Pode ser que passe no plenário da Câmara, mas nós temos uma perda de tempo, porque essa lei é inconstitucional. Eu até mandei um artigo para vocês lerem ali sobre opiniões de vários ministros sobre o caso. Muito bem, quem vai julgar se é constitucional ou não vai ser o Supremo Tribunal Federal, né? Essa é a questão aí. Veja o seguinte, eu discordo do Osmar com relação a limitar o poder, a liberdade do poder de petição. Mesmo sendo um partido nanico, ele tem o direito a peticionar. Mesmo e se for dessa forma, uma pessoa do povo, qualquer do povo, também não poderá peticionar. Não. O que se pretende regular é que os ministros se reúnam em colegiado e julguem. Que seja rápido, então, a suspensão de algum ato do Executivo ou do Legislativo, mas que seja rápido e com prazo. Não que um ministro pegue a papelama toda e deixe em cima da sua mesa por 6, 7, 8, 10 meses ou anos a fio. Se for para suspender, que se suspenda logo, mas que haja a maioria do colegiado votando. Agora, impedir uma pessoa de ingressar em juízo com algum, ou partido político, ou uma entidade, ou algo que seja, isso é uma violação da liberdade, que é uma cláusula pétrea, por outro lado. Então você não pode, se houver litigância de má-fé, que se puna a litigância de má-fé. Agora, impedir alguém de pedir alguma coisa, isso faz parte do exercício da democracia. Bom, então vamos ter uma democracia relativa, você só vai poder pedir esses assuntos aqui. Um habeas corpus, a liberação de um preso, não, essa você não vai poder pedir. Não, essa que a lei pode suspender, essa nomeação aqui pode, não, mas soltar um preso não pode, digamos. Não, a livre o direito de petição. Justamente para isso que existe o judiciário, para tratar desses assuntos. É o órgão justamente que está lá no seu pedestal para mitigar, para solucionar essas situações, apaziguar a população. Aliás, é o que deveria estar fazendo com bastante eficiência e não criar um determinado caos como está acontecendo. O doutor Gilberto, o senhor está se contradizendo. O senhor antes disse o seguinte, não, um partido nanico vai entrar lá e vai pedir a suspensão. Agora o senhor o senhor antes pediu... Mas ele pode pedir. Mas ele pode pedir. O que tem que ter é a maioria dos ministros votando aquele pedido. Quem é que entra lá pedindo que a lei é constitucional? Em geral, é alguém do Congresso. Existem normas. Sim, existem normas. Você não pode limitar o direito de petição. Agora, tem que haver um julgamento pela maioria. Como no Congresso há um julgamento pela maioria, no Senado e na Câmara, e justamente aí vai o partido nanico e recorre ao Supremo, e aí um ministro, talvez simpático à causa, ou com rapidez de dar uma liminar, e depois aquele assunto fica dormitando lá por um monte de tempo. Eu acho que os partidos, as pessoas, as entidades têm direito de pedir. Agora, o que tem que ocorrer é eficácia, rapidez e a maioria no julgamento, como há na Câmara e no Senado. O Executivo já tem a maioria, porque a pessoa que lá foi empossada tem, em tese, a maioria da população. Doutor, isso já está regulado, os prazos para o julgamento. A ministra Rosa Weber, ela já regulou isso. Eu não estou defendendo, o que eu disse aqui é que poderia recorrer, sim, mas estabelecer, por exemplo, que os partidos políticos, um sujeito só entrar, podia ser um sujeito com mais 5, 6 partidos. Então, é nesse tipo de situação. Agora, o partido político tem um senador, tem um representante, ele questiona uma decisão do plenário. Por que
não pode mais... Por que esse partido não deveria juntar mais gente para fazer, mais partidos para fazer essa reclamação? Então nós teríamos que ter uma cláusula para extirpar esse partido nanico da face política, porque se a população reconheceu que ele não tem representatividade e deixou que uma pessoa só o representasse, ele não representa praticamente nada. No entanto, ele vai ao Supremo e faz a vontade dele, no caso dele, prevalecer perante os deputados, perante os senadores e perante a maioria da população brasileira. Uma vez que deputados e senadores lá estão em função da maioria que obtiveram nos votos. Uma questão importante. Uma questão importante só que eu quero colocar aqui é o seguinte: eu acho que a gente tem que voltar lá na origem e no objetivo do Supremo Tribunal Federal. A nossa Constituição, por mais que ela seja uma Constituição complexa, né, é uma das constituições aí mais complexas do planeta aí, e o que acontece é o seguinte: qual é a função dos ministros do Supremo Tribunal Federal ou do Supremo Tribunal Federal? É garantir a aplicação da Constituição Federal, garantir que a legislação, que todo o arcabouço de legislação que existe no país esteja cumprindo, esteja de acordo com a Constituição Federal. E essa é a única e principal atividade do Supremo Tribunal Federal. Então, quando ministros começam aí a passar por cima da atividade legislativa, querendo legislar sobre pautas de costume, por exemplo, como tem acontecido, que eu acho que tem sido um dos principais fatores que levou até ao Senado e os deputados aí buscarem essa limitação aí dos poderes do Supremo Tribunal Federal, eles se envolvendo aí em pauta de costumes como aborto, como drogas, enfim, passando por cima da prerrogativa que é do Legislativo. Então, essa eu acho que é a principal discussão aqui, é os ministros realmente cumprirem o papel constitucional deles, né? O Supremo Tribunal Federal. Alguém requereu, fez o pedido e ele está respondendo: aborto, droga. Alguém requereu lá no Supremo a sua manifestação. Ele não está... Justamente, mas justamente o que eles querem evitar é que vá lá, daí um ministro tome uma decisão monocrática a respeito dessa questão. É isso que a PEC está pedindo. Depende de alguma coisa, mas não decidem. Mas é óbvio que decidem, Osmar. Eles suspendem uma determinada lei a respeito, vamos utilizar um exemplo, de uma determinada alíquota de imposto. Ela tem efeito erga omnes e no Brasil inteiro. Aí, um ano depois, resolve-se que aquela lei tem validade. Aí, tudo aquilo que deixou de ser recolhido vai acabar tendo que ser recolhido. Isso traz uma insegurança jurídica medonha. Há necessidade que os julgamentos sejam rápidos. Essa parte de constitucionalidade de leis, ela tem que ser rápida e eficaz. O Congresso não. O Congresso tem, como representante da sociedade, ele tem o direito de discutir. Lá é o foro apropriado, no meu entendimento, de que haja discussão e que essa discussão seja demorada, se for o caso, porque lá tem os prós, os contras, que vão se abster, os que vão estar em cima do muro, enfim, lá é o foro apropriado para que se faça essa decisão. Essa decisão. E se lá houve uma decisão por maioria, ela deve ser respeitada. E se houver algum ponto inconstitucional, alguma coisa desse gênero, que seja julgado com rapidez. Em 6 meses, meio ano, isso não é muita coisa, e não daqui a 2, 3, 4 anos. Sim, com relação a isso eu concordo, mas é que isso já tem regras. E isso, doutor, são regras internas do judiciário. Internas. Exatamente. Então, amanhã, essa PEC não foi aprovada e eles mudam a regra. Não, ela tem que ser fixada a nível constitucional justamente para criar esse fato. Se deixar no regimento interno, eles mudam como mudam a jurisprudência, como mudam entendimentos, como mudam súmulos, etc, etc, etc. Não, muito bem, gente, vamos lá. Eu concordo que deveria ter um prazo mínimo de decisão, sim. Só que essas regras, inclusive, já estão definidas.
Muito bem, regras definidas, mas como diz o doutor Gilberto, são regras internas. O que o Congresso está pedindo é que isso passe por uma questão constitucional e que eles não possam mudar ao bel prazer essas regras internas ali do Supremo Tribunal Federal. E o único poder, né, que pode interferir ali no Supremo Tribunal Federal, de alguma maneira, é justamente o Senado. Vamos lá. Agora são 8h11. Rapidamente eu quero um comentário de vocês a respeito do Zanin, gente. O Zanin, o ex-advogado da JBS, se declara suspeito para julgar a empresa no STF. Vejam só, o Zanin já surpreendeu aí logo de saída, aí quando votou alguns temas que as pessoas achavam que ele teria um voto diferente, inclusive desagradando alas aí do próprio governo, porque pensavam que, bom, ele foi indicado pelo governo Lula, ele vai votar tudo a favor do governo Lula. E não é assim que o ministro do Supremo deve votar. E o Zanin surpreendeu já lá no começo e agora, mais uma vez, seguindo, né, a lei, ele se declarou, então, suspeito para julgar uma empresa da qual ele foi advogado. Quero um comentário rápido seu, Osmar. Bom, eu acho que com relação a isso, ótimo a decisão dele, correta, certa, e como comportamento, ótimo dele, em termos de comportamento de ministro, totalmente aprovado. Você pode discutir a decisão dela, se você concorda ou não. Mas como ministro ele está mostrando que ele segue a lei. Eu acho que é assim que deveria se comportar o ministro. O doutor Gilberto, seu comentário rápido também sobre isso. Bom, eu entendo que o Zanin também age corretamente nessa questão. Ele já se declarou impedido num habeas corpus de um ex-diretor da Americanas, para quem ele advogou. Ele já se declarou também impedido num caso relativo a Gleisi Hoffmann. E agora ele se declarou impedido a essa questão da JBS, para quem ele advogou também. Eu verifiquei que ele foi advogou em 19 processos que estão em tramitação lá em cima na corte. No entanto, ele representou outros 143 casos, onde ele também, em tese, teria que se manifestar como ministro, e eu tomara que ele adote essa mesma postura de se declarar impedido, uma vez que ele tem informações extremamente privilegiadas a cada um desses casos, e a postura dele pode efetivamente alterar o rumo de algum julgamento. No entanto, a postura que ele adotou é correta e tomara que ele continue assim. Muito bem, e outra questão importante que ele chegou meio como uma estrela ali, né, sendo advogado do Lula, enfim, mas ele não tem se mantido como estrela, aquilo que o Osmar tem falado, né, ele não tem assumido protagonismo nenhum, ele tem feito ali o trabalho dele sem aparecer muito. Acho que é importante também ressaltar aí da postura aí do Zanin. Enfim, 8h mais 14, vamos finalizando por aqui mais uma edição do seu Política com Pimenta, edição desta quinta-feira. Osmar, um abraço para você, obrigado pela participação, até na terça. Abraço, Daír, abraço, doutor Gilberto, abraço aos ouvintes, bom final de semana a todos. Doutor Gilberto, um abraço, até na terça. Osmar, Daír, um abraço a vocês dois, e lembrando, hoje de manhã tu falaste, estamos a 38 dias do Natal, barbaridade, voou esse ano. Que nós tenhamos todos um final de semana bom, e eu sempre desejo com menos chuva, com mais sol, para que os prejuízos não sejam tão grandes às pessoas que estão sendo atingidas por essas intempéries todas. Bom fim de semana.